Eu decidi fazer uma breve revisão com vocês aqui, com algumas questões do próprio concurso da AFA, né, concursos anteriores, com assuntos bem pertinentes. Bom, vamos lá nessa primeira questãozinha aqui, ó. Nessa primeira questão, nós temos a seguinte situação. Vou dar uma ampliada aqui para a gente ler um pouquinho melhor. Ele fala o seguinte, ó. A figura abaixo mostra uma pequena esfera vazada e com carga elétrica igual a mais 2 vezes 10 elevado a menos 5 coulomb e uma massa de 80 gramas. Perpassada por um eixo retilíneo situado no plano horizontal e distante 3 metros. De uma carga fixa que tem um valor igual a menos 3 vezes 10 a menos 6 coulomb. Bom, vamos entender a situação primeiro aqui. Ó. O que está acontecendo? Essa partícula aqui tem carga negativa e essa carga positiva. Então, o que nós teremos? Uma força elétrica de atração entre elas. Só que aí tem um detalhe. Essa partícula aqui ela não consegue se movimentar nessa direção, porque tem um furinho nela aqui, então ela só consegue se movimentar nessa direção. Então existe uma força puxando ela para cá, ó. Mas conforme ela vai para cá, chega num ponto que ela passa pelo ponto de equilíbrio, ela vai conseguir voltar. Então ela pode fazer esse movimento de vai e vem. Esse movimento de vai e vem é o que a gente chama por movimento harmônico simples. Bom, vamos lá. Se a esfera for abandonada em repouso no ponto A, a uma distância x muito próxima da posição de equilíbrio, O, tal que o valor de x sobre d é muito menor que 1. A esfera passará a oscilar de movimento harmônico simples em torno do ponto O, cuja pulsação em radianos por segundo vale quanto? Bom, vamos lá primeiro no comando dele. O que é pulsação? Pulsação é a mesma coisa que velocidade angular, tá? Então a pergunta dele, o comando dele é quanto mede a velocidade angular, ponto. É isso que nós queremos determinar. Bom, então vamos lá para, primeiramente, essa informação dele a respeito do valor que eu tenho aqui de x sobre d. Como que nós vamos fazer isso? Vejam só. Eu tenho aqui a mesma figura, tá? Vou só pegar o cortezinho dela aqui para a gente entender o que está acontecendo aqui um pouquinho melhor. O que ele falou? Olha, ele falou que se eu pegar tamanho x e dividir por d, é muito menor que 1. Opa! Mas o tamanho x sobre d não vai corresponder ao valor do seno desse ângulo θ. Por que nós estamos fazendo isso? Porque se esse daqui, ó, for uma distância d, esse daqui é uma distância que eu vou chamar de d'. O que representa para nós x sobre d'? É a tangente de θ. Quando ele faz a afirmação que x sobre d é muito menor que 1, isso aqui implica dizer que o valor do seno de θ é aproximadamente igual à tangente de θ. Logo, eu posso afirmar que o valor de d' é aproximadamente igual ao valor de d. Então, essa é a primeira
aproximação importante que devemos fazer. Belezinha? Além disso, o que nós temos aqui? Nós sabemos como calcular a força elétrica a partir da lei de Coulomb. Força elétrica é K vezes módulo de uma carga vezes módulo da outra carga sobre a distância que separa os dois ao quadrado. Mas, como o valor de D' é aproximadamente igual a D, eu vou substituir apenas por Dzão. Ok? Bom, agora, o que eu preciso entender aqui? Para que ele descreva um movimento harmônico simples, é necessário que exista uma força aqui aplicada nesse corpo, nessa esferinha. Essa daqui, ó, é a componente da força elétrica em X. Se aqui é o ângulo θ, aqui nós teremos também o ângulo θ. Como eu faço para escrever a componente da força elétrica em X? É o cateto ali que está sem o ângulo, então é força elétrica vezes seno de θ, ok? Substituindo, olha só, vamos otimizar o espaço aqui, né? Substituindo, então eu posso escrever que a componente da força elétrica em X é K módulo de Q, módulo de Qzinho sobre D ao quadrado, vezes seno do ângulo θ, é X sobre D. Ok? Tá. Mas o que representa isso daqui? Essa componente da força elétrica ao longo de X. Ora, é essa força que vai ser responsável por esse movimento harmônico simples. Então eu posso afirmar aqui que a força resultante sobre a esferinha é a própria força elétrica em X. Como que eu escrevo força resultante? É massa vezes aceleração. Ok? Isso daqui é igual a K módulo de Qzão módulo de Qzinho sobre D ao quadrado, que multiplica X sobre D. Opa, já vamos simplificar isso daqui? D ao quadrado vezes D é D ao cubo. Como que eu determino a aceleração do movimento harmônico simples? A aceleração do movimento harmônico simples é ômega ao quadrado vezes x. Esse x, sim, ó, vai representar exatamente a amplitude aqui, tá? Nesse momento. Mas pode ser qualquer posição também. Isso daqui é igual a... Vamos substituir já? Valor de K é 9 vezes 10 a nona. Isso você tem lá no começo da prova. Módulo de Qzão é 3 vezes 10 a menos 6. Módulo de Qzinho, 2 vezes 10 a menos 6. Que multiplica x sobre D elevado ao cubo. Vamos simplificar um pouco a nossa vida? Valor de x e o valor de x. Simplificamos. 9 vezes 3 é 3 ao cubo. Opa, simplificamos mais um pouco. Quanto mede a massa? 80 vezes 10 a menos 3. Que multiplica ômega ao quadrado.
Olha o que sobrou aqui, ó. Sobrou o número 2. Então fica 2 vezes 10 a nona vezes 10 a menos 6. 10 a menos 10 a terceira. Opa, só uma correçãozinha aqui, ó. O valor de Qzinho é 2 vezes 10 a menos 5, né? Isso vai fazer diferença. Então, o resultado aqui vai ficar 10 a menos 2. Queremos encontrar o valor de ômega, a pulsação. Então, eu escrevo, ó, ômega ao quadrado é 2 vezes 10 a menos 2. 80 vezes 10 a menos 3. É a mesma coisa que 8 vezes 10 a menos 2. Isso aqui a gente simplifica. Então, ômega vai ser igual a 2 por 8, 1 quarto. O ômega está ao quadrado, tira a raiz. Então, a pulsação ou a velocidade angular é igual a raiz do número 1 é 1 mesmo. Raiz do número 4 é 2. Meio radiano por segundo. O que nos leva a assinalar, então, a alternativa C. Ok? Galera, coloque nos comentários aí o que vocês acharam dessa questão. Uma questão difícil? Uma questão fácil? Meio incomum? Porque tem o fato da aproximação lá do início, né? Aproximar seno de θ para tangente de θ. Quando a gente tem um ângulo muito pequeno. Belezinha?